eu já havia conversado com a Fernanda anteriormente, a Fernanda permitiu que a nossa conversa de hoje seja gravada, né, para que a gente possa ainda mais divulgar, né, esse assunto tão interessante, tão importante para a gente conversar na academia, na universidade como um todo. Peço desculpa pela minha voz, né, mas isso é reflexo do clima muito estranho no Rio Grande do Sul, tá? Eu espero que vocês consigam me entender bem, me escutar bem, apesar dessa dificuldade na fala. E gostaria de dizer para vocês que, né, como todas as outras palestras que a gente tem feito, elas vão gerar certificado. Então, depois que a palestra estiver em andamento, eu vou colocar um link do Drive para que vocês possam inserir o nome, para depois a gente elaborar os certificados. Tá? Então, a Fernanda vai conversar um pouquinho com a gente e depois a gente, né, abre para as perguntas, para as discussões. Então, sintam-se à vontade, né, para o final da apresentação da Fernanda, vocês fazerem os questionamentos, né, que vocês acharem interessante ou até mesmo, né, discutir sobre esse tema. Então, agora eu passo a palavra para a Juliane, né, que é a nossa aluna do doutorado, para fazer a apresentação da Fernanda, e uma boa palestra a todos. Muito obrigada mais uma vez, Fernanda. Obrigada, gente. Então, primeiro agradecer o convite de estar aqui com vocês hoje. É sempre um prazer participar desses eventos. Eu vou compartilhar aqui minha tela para, né, mostrar algumas coisas para vocês antes que a gente possa conversar sobre o assunto. Se por acaso acontecer algum problema, me avisem, porque eu não enxergo mais vocês a partir de agora. Então, a gente vai falar sobre esse tema, né, de parentalidade na academia. E eu vou contar para vocês, então, o que é o movimento Parenting Science, um pouco da nossa história e o que a gente tem feito sobre esse tema aqui no Brasil. Eu quero começar trazendo um pouco de contexto, né, porque uma coisa que nos perguntam com frequência é por que falar sobre esse assunto, né, por que falar sobre parentalidade na academia. Tem esse artigo que foi publicado em 2019, que eu gosto muito dos dados desse artigo, tá? Eles não são dados do Brasil, mas a gente, obviamente, pode fazer uma correlação. E eles mostram, analisando, né? Desculpa, gente. Um estudo, né, que dados dos Estados Unidos de 8 anos, eles mostram que 43% das mulheres optavam por abandonar a ciência ou por, né, empregos de tempo parcial, não de dedicação exclusiva com a chegada dos filhos. E havia um impacto para os pais, mas muito menor, né? 23% desses pais, então, saíam da ciência ou, né, mudavam a sua carreira em função da chegada dos filhos. Então, isso mostra que a parentalidade, ter filhos, influencia muito, né, a nossa carreira na academia e na ciência, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. O Parenting Science, né, vou contar um pouquinho da história depois, desculpa, mas ele, né, ficou com esse nome em inglês porque a gente não queria que estivesse vinculado unicamente à maternidade. Né? Aqui no Brasil, teoricamente, paternidade é um termo neutro, mas não é, né? Tudo está associado a gênero. Então, o nome ficou em inglês. Mas vocês vão ver que muito do que eu vou falar e das políticas que eu vou contar, das ações desenvolvidas, elas estão focadas nas mães. E existe uma razão para isso. Tá? Então, esses dados aqui que a gente tem nessa publicação, né,
dos Estados Unidos e do Canadá mostram que, com a chegada dos filhos, a produtividade, olhando, né, dados de publicação de artigos, ela sofre, tá? Mas quem sofre com essa queda de produtividade são as mães. Tá? Então, a gente vê em diferentes áreas do conhecimento, né? Em algumas áreas os pais não sentem efeito nenhum, em algumas, inclusive, como na administração, os pais passam a publicar mais nos primeiros anos de vida dos filhos, mas as mães sempre sofrem um impacto. Isso é em decorrência da sociedade que a gente vive, onde quem cuida dos filhos é a mãe. Tá? A gente ainda tem um problema cultural muito grande em relação à parentalidade. Então, apesar de sempre levantarmos a discussão de uma maneira mais ampla, tá? A gente vai sim focar nas mães por essas e outras razões. Tá? Eu quero contar um pouquinho, né, da história do Parenting Science, e a história do movimento, ela é muito ligada à minha história pessoal. Juliane me apresentou, eu sou mãe hoje de 3 filhos. Aí o Parenting Science surge em 2016, como um reflexo, né, da situação que eu me vi naquele período. Eu era, naquela época, mãe de 2, né, 2 gurias. E aí, então, eu vinha numa ascensão na minha carreira, tinha ganhado vários editais de financiamento, e se vocês olham lá a minha plataforma Carlos Chagas, né, depois de 2014, eu não ganho mais nenhum tipo de financiamento. Né? E aí as respostas, né, os pareceres vinham de que eu não tinha publicado durante um ano, que eu tinha, né, potencial, mas minha produção estava aquém do que era esperado. Mas em nenhum momento me foi dada a possibilidade de justificar por que, por um período determinado, minha publicação, né, minha produção estava aquém do que se esperava. E aí, então, eu fiz um post numa rede social falando sobre esse assunto, como, obviamente, eu sabia que ter filhos iria impactar minha carreira, mas eu nunca achei justo que essa penalização fosse tão grande. Tá? E aí, então, várias pessoas... Desculpa, várias pessoas começaram a responder, né, esse post, várias pessoas próximas, falando que também, né, estavam passando pela mesma situação, que existia esse sentimento de que a gente só poderia retomar nossa carreira depois que os filhos estivessem grandes, que existe uma mudança, principalmente de dedicação de tempo, né, a gente está acostumado à academia, a gente não trabalha das 9 às 5, né, gente, isso não é nossa realidade. E com a chegada dos filhos, obviamente, trabalhar em casa se torna, né, uma questão mais complicada. E uma amiga minha, né, de infância, que tinha na época 2 filhas, né, da mesma idade dos meus filhos, colocou lá que o látis dela tinha um buraco, né, em 2014 e 2015, mas ela não podia preencher, colocando a certidão de nascimento das filhas. E então a gente começa a conversar e me unir, né, a essas pessoas próximas, e a gente funda, então, o Parenting Science em 2016. Lá no início, nós éramos esse pequeno grupo de 7 cientistas, né, 6 mães e um pai. E ao longo dos anos, o Parenting Science cresceu muito. Hoje nós somos um movimento de 90 cientistas de todo o Brasil. A gente está organizado em núcleos, então a gente tem o núcleo central, que são essas 18 pessoas que estão aqui nessa fotinha do lado, né, que coordenam o movimento junto comigo e tudo mais, e depois eu vou apresentar, então, os nossos outros núcleos para vocês. Bom, então o Parenting Science surge lá em 2016, né, com esse movimento que tem como missão mudar como a parentalidade, mais especificamente a maternidade, é percebida na academia. Porque a gente acha que a gente precisa de um ambiente, né, científico e acadêmico mais justo. Né? E aí, então, para tornar esse ambiente mais justo, a gente precisa conversar sobre parentalidade e, principalmente, a gente precisa desenvolver políticas de apoio a cientistas com filhos, né? E a gente nunca pode esquecer que quando a gente está falando de parentalidade, a gente está falando de um assunto que tem intersecções com vários outros, inclusive com questões de raça. E aqui no Brasil a gente tem um problema seríssimo de subrepresentação de pessoas negras na academia, especialmente mulheres. Para vocês terem uma noção, né, um dos últimos levantamentos que se tem, a gente tem apenas 3% dos orientadores de doutorado no Brasil são mulheres negras. Isso mostra o quanto o problema de raça é muito sério, e eu vou mostrar para vocês como isso tem uma intersecção com a questão de parentalidade também. Bom, então surgimos com essa missão, e quais são os nossos objetivos? O primeiro é conscientizar sobre esse ser um assunto importante da gente discutir, e principalmente que quando a gente está falando sobre esse assunto, a gente não está falando de algo individual. Não sou eu, Fernanda, que sofri um impacto na minha carreira. Isso acontece de maneira generalizada, é um problema institucional, é um problema estrutural.
Para a gente ter, né, fundamentos para essa conscientização, a gente obviamente precisa entender o problema, então entra a parte de analisar o contexto brasileiro, né, levantando os dados, para que junto com o referencial teórico que já existia, a gente use esses dados para desenvolver políticas de apoio. Tá? Além disso, a gente obviamente precisa combater preconceitos, existem muitos preconceitos que circundam a maternidade, principalmente em relação à mulher ser capaz de conciliar maternidade e carreira. Né? A gente, obviamente, precisa discutir questões sociais sobre a parentalidade, com a participação dos pais nesse cenário. E tudo isso que a gente quer, no final das contas, vai depender da formação de redes. Então, todas essas mudanças que a gente quer promover no cenário acadêmico e científico aqui no Brasil, ela vai depender da formação de redes. Então, um dos nossos objetivos é também fomentar que essas redes de colaborações, de apoio se construam. Bom, como é que a gente está tentando, então, alcançar esses nossos objetivos? Em relação à conscientização, a gente precisa conversar sobre o assunto. Tá? Então, desde 2018, a gente realiza todos os anos o Simpósio Brasileiro sobre Maternidade em Ciência. Esse evento de 2018 foi, com certeza, um marco na história do Parenting Science. Foi a primeira vez que a gente se reuniu, né, e conseguiu, então, discutir dados. A gente teve 2 dias de evento que foram super legais aqui em Porto Alegre, e a gente organiza, então, uma série de demandas, né, que vão guiar as ações do Parenting Science pelos anos seguintes, depois desse evento. A gente realizou ele em 2019 presencial, né, e no ano passado ele foi um evento virtual, enfim, né, por causa da situação que a gente estava. Então, a gente elenca uma série de ações. Aí eu vou falar algumas ações que a gente desenvolveu. Ficou claro, né, nesse encontro que a gente teve em 2018, que se olhar os currículos das mães, né, vão se ver buracos nesses currículos. E a gente precisa justificar essas lacunas de produtividade de alguma maneira. Então, surge lá em 2018 ainda a campanha da maternidade no Lattes. Vocês estão vendo aqui as fotinhos, né? A gente tem nossas camisetas com os nomes dos nossos filhos, né? Da maternidade e paternidade no Lattes. Em julho de 2018, né, a gente abre um pedido formal junto ao CNPq, que é quem coordena a plataforma Lattes, para que exista um campo, então, para a informação dos períodos de afastamento, né, em função da chegada dos filhos. Essa carta foi assinada por 34 entidades científicas, incluindo, né, a Academia Brasileira de Ciências, a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência. Tá? Então, foi extremamente importante ter esse apoio da comunidade como um todo. A carta foi entregue, né, em julho de 2018, e depois de muitas negociações e reuniões, no dia 15 de abril de 2021, ou seja, né, um pouco mais de um ano, o Lattes sofre, então, uma atualização e surge o campo de licenças, e lá dentro é possível informar os períodos de licença maternidade. Tá? Esse pedido teve como principal fundamentação, né, os nossos dados do primeiro levantamento que a gente fez, que a gente mostra que mulheres, né, vão ter uma queda de taxa de publicação com a chegada do filho, que esse gráfico que vocês estão vendo aqui, o 0 aqui é o nascimento ou adoção, tá, do primeiro filho, e as mulheres vão ter, então, essa diminuição na taxa de produtividade. A gente não viu isso para cientistas sem filhos e nem para pais. Então, com base nesses dados, né, a gente conseguiu fazer a mudança na plataforma Lattes, mas não basta só estar lá essa informação, ela precisa ser utilizada. Então, uma das primeiras políticas que a gente conseguiu desenvolver, né, baseada em dados, foi que agora várias agências de fomento, universidades, instituições, né, passaram a incluir uma cláusula da maternidade nos seus processos de financiamento, de bolsas, de seleção de pós-graduação, de credenciamento de docentes nos programas de pós-graduação, onde estratégias são utilizadas para que, quando a gente está olhando o currículo de uma cientista, aquela pausa seja reconhecida e a competitividade dela seja justa com todas as outras pessoas que não tiveram essa mesma pausa. Isso é feito por, né, via de regra, os editais aqui no Brasil vão olhar nos últimos 5 anos, né, o que foi a produtividade dessa cientista. Então, para quem teve filhos nesses períodos, se olham 6 ou 7 anos, se adotam fatores de correção na nota que é dada para o currículo, em alguns editais se reservaram cotas, vagas específicas para quem era mãe, e assim por diante.
Lá no nosso site, vocês vão encontrar, então, um informativo onde tem vários exemplos de editais que passaram a incluir a maternidade. A gente lançou esse guia o ano passado e a gente fica super feliz que ele está desatualizado. Hoje já são muitas outras iniciativas. Mas a gente ainda tem uma limitação, tá? Vários desses exemplos que vocês vão encontrar nesse guia são de ações pontuais. É um edital dentro do CNPq, é um PPG dentro de uma universidade. Então, a gente precisa de uma institucionalização dessas políticas de apoio. E esse é um movimento que, desde o ano passado, vem tomando mais força. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então, aqui na URGS, em maio do ano passado, houve uma reunião com o Conselho Universitário da universidade e foi feito, então, um novo regulamento para os concursos públicos para provimento de cargo, de docentes do ensino superior aqui da universidade, e se inclui, então, a maternidade. Se inclui um fator de correção para a nota que é dada aos currículos para as candidatas do concurso que tiveram filhos nos últimos 6 anos. Um outro exemplo dessa institucionalização é a Universidade Federal Fluminense, que também, no ano passado, atualizou o regulamento dos programas de pós-graduação estricto sensu. Então, agora, para os processos de seleção dos alunos e para os processos de credenciamento dos professores do programa, há a consideração da maternidade também, quando se olha a produtividade dessas candidatas ou dessas docentes. Então, é extremamente importante que esse movimento institucional esteja acontecendo. Ficou super escuro aqui, uma das principais coisas que eu falei para vocês, que é nosso objetivo, todas essas mudanças que a gente foi capaz de promover nesses anos, veio da formação de redes. Não foi o Parenting Science sozinho, foi um movimento que se identifica com a gente. Então, a gente faz parte de várias redes, uma das redes que a gente realmente gosta de fazer parte é essa rede de mulheres na ciência, é o Fundo Munace, que é coordenado pelo Instituto Sua Ciência, mas que todas essas iniciativas fazem parte. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do fundo, procurar nas redes sociais, o objetivo do fundo é fomentar pesquisas com esse olhar de diversidade, olhando para gênero especificamente, pensando em como apoiar mulheres na ciência. Bom, Parenting Science, como eu disse, cresceu muito nesses anos, desde 2016. O primeiro crescimento que a gente teve foi com o programa de embaixadores e embaixadoras. Então, lá em 2020, a gente lança um edital, porque o grupo, aquele original, ele era basicamente de cientistas daqui do Sul. E a gente queria, obviamente, que o movimento crescesse e refletisse as realidades de um país tão grande quanto o Brasil, com diversidade de instituições, de regimes e assim por diante. Então, a gente lança esse programa e hoje nós temos 72 embaixadores e embaixadoras em todo o Brasil, a gente está em todas as regiões. Esses embaixadores estão organizados em núcleos regionais. A gente está presente em 18 estados, mais o Distrito Federal. Esses grupos têm desenvolvido vários trabalhos, criando grupos de trabalho local, porque são capazes de entender qual é a demanda daquela comunidade, daquela instituição, o que é preciso ser feito para que a gente consiga levar adiante a questão da parentalidade dentro daquela instituição. E assim a gente consiga promover mudanças institucionais que façam sentido para aquele contexto, daquela região ou daquela instituição. Além disso, o Parenting Science também tem crescido para fora do Brasil. Hoje já existe oficialmente o Parenting Science Colômbia. As gurias lá estão trabalhando com levantamento de dados para entender a realidade dos cientistas na Colômbia e como a gente pode lá fomentar o desenvolvimento de políticas de apoio, pensando nessa questão da parentalidade também. Quando a gente está falando desse assunto, a gente não pode esquecer da pandemia. Então, lá em 2020, quando estávamos todos naquele processo de vidas paradas em função da pandemia, a gente começa a se preocupar muito em como o fechamento das escolas, das creches, o trabalho remoto, o ensino remoto impactar a carreira das mães dentro da academia. Então, a gente publica essa carta na Science, trazendo esse assunto à tona, e a gente faz um levantamento. Esse levantamento foi respondido por mais de 14 mil cientistas de todo o Brasil. A gente publicou alguns artigos sobre isso, não vou mostrar todos os dados, mas ficou muito claro que o impacto da pandemia na produtividade dos cientistas, ele tinha um fator de gênero, mulheres sendo muito mais impactadas do que homens, mães sendo muito mais impactadas do que cientistas sem filhos, e ele traz também um dado extremamente importante que mostra que mulheres negras,
mães ou não, sofriam um impacto muito maior. Isso porque conseguir manter produtividade naquele período de isolamento e tal foi dependente de redes de colaboração. Quem tinha grandes grupos de pesquisa, grandes grupos de trabalho, seguiu produzindo. E a gente sabe que mulheres sofrem um isolamento dentro da academia, e esse isolamento é muito, muito maior para as mulheres negras. E isso refletiu, obviamente, nas questões de produtividade. Além, né, de levantar dados e discussões, a gente queria muito promover ações concretas em relação à pandemia. Eu vou contar uma dessas ações, né? A gente dá nesse artigo aqui uma série de sugestões de o que pode ser feito para combater os impactos, né, da pandemia em relação a cientistas, não só com filhos, mas todos os, né, acadêmicos que desenvolveram atividades de cuidado. A pandemia não foi só cuidar dos filhos, foi cuidar de tudo, da casa, né, de quem tem pais, enfim, tudo que foi exacerbado durante a pandemia. E isso, obviamente, impactou muito mais as mulheres do que os homens. Mas a gente teve um dado nesse levantamento que falava, né, que nos alunos de pós-graduação, né, cerca de metade dos alunos disseram que conseguiam seguir com essas teses e dissertações. Mas quando a gente foi olhar as mães, eram menos de 10% das mães disseram que eu consigo seguir com com o meu mestrado, com o meu doutorado tranquilamente nesse período. E a questão financeira era um dos fatores, né? Todos os dados hoje já mostram que mulheres, de novo, sofreram um impacto econômico muito maior durante a pandemia, e a gente não queria que isso fosse uma razão para que essas alunas abandonassem os seus cursos de mestrado e doutorado. Então, a gente cria o programa Amanhã, né, que a ideia é formar hoje os líderes de amanhã. Era um programa voltado para alunas de pós-graduação que estivessem, né, no seu último ano dos cursos de mestrado e doutorado. O Parenting Science, na época, não tinha dinheiro nenhum, né, então a gente contou com nossa rede, e foi fantástico ver que em pouco mais de um mês a gente arrecadou R$120 mil de doações de pessoas, né, que acharam que era uma causa válida. Então, com esse dinheiro, a gente auxiliou 29 estudantes de pós-graduação, que eram mães, a sua maioria eram mulheres negras ou indígenas, e mães solo. Né? Então, a gente pagou durante o ano de 2021, que era o último ano, né, da formação dessas alunas, um valor mensal para que elas pudessem, né, seguir com as suas teses e dissertações, e foi extremamente importante para a gente implementar esse programa. A gente está agora na segunda edição, né, do programa Amanhã, focado na graduação. Agora, a gente tem 9 bolsistas de iniciação científica, que são estudantes mães de diferentes cursos de todo o Brasil. Né? Algo que foi extremamente importante para a gente foi que a gente conseguiu um alcance para fora da academia. A gente tem um projeto de extensão vinculado à Parenting Science, onde a gente faz oficinas para meninas e mulheres na ciência. A última presencial foi ainda em 2020, né? Em função da pandemia, a gente não retomou presencialmente ainda, mas a gente tem Beatriz, que é a nossa bolsista de extensão, aluna aqui da URGS, e que cuida todos desses, né, programas de levar essas discussões para além dos muros da universidade. Tá? A gente tem sido, né, tem aparecido em diferentes reportagens na mídia científica, né, então várias reportagens internacionais que tratam, né, do trabalho do Parenting Science, tá? Mas também a gente aparece na mídia fora, né, da mídia científica, o que é extremamente importante para que a gente tenha apoio da sociedade como um todo, tá? Porque essas mudanças que a gente precisa, elas não são confinadas para dentro da academia, elas têm, né, um fator social muito, muito grande. Então, a gente tem um documentário que foi feito, né, a respeito do movimento, é o Fator F, lá no YouTube vocês encontram, né, esse documentário para quem quiser conhecer, e a gente já participou, né, de diferentes programas na televisão para levantar esse assunto de falar sobre maternidade no contexto das nossas universidades e da ciência. Para além de números, né, que a gente tem de impacto, de ter, né, os nossos bolsistas, de levantar esses dados, de políticas de apoio, eu acho que uma das principais contribuições que o Parenting Science teve ao longo desses anos foi de mostrar, né, que não é um problema individual e que nós mães, né, não estamos sozinhas dentro da academia. E a gente recebe muitos relatos em relação a isso, de como conhecer o movimento trouxe, né, um pouco de paz para essas mulheres que estavam, né, às vezes pensando em abandonar a carreira acadêmica, sair da universidade e tudo mais. Né? Então, acho que, pessoalmente, a minha maior realização, né, certamente foi essa, de trazer esse alento, porque foi isso,
né, essa falta deste reconhecimento que me fez lá em 2015 considerar abandonar a ciência, algo que não tinha passado na minha cabeça em nenhum outro momento da minha vida. Né? Bom, o que é o futuro do Parenting Science e o que a gente tem, né, pensado em fazer? Houveram muitos avanços, né, ao longo desses anos, a gente não pode negar isso, mas ainda existem muitos desafios a serem vencidos quando a gente está falando de parentalidade dentro da academia. A primeira coisa é a questão das licenças. Tá? E aí a gente tem uma série de problemas. Aqui no Brasil, a gente tem, né, para as mulheres, né, que são ou CLT ou, né, funcionárias públicas, os 4 a 6 meses de licença, tá, remunerada. E aí a gente tem 5 dias de licença para os pais, que podem ser estendidos até 20. Isso é um problema que, enfim, eu não consigo conceber uma sociedade que aceite isso. Tá? Mas qual é o problema quando a gente está falando de carreira? Né? A gente está dizendo, já desde o início, que quem vai cuidar do filho é a mãe. Tá? E, obviamente, todos os ônus profissionais vão ser pagos pela mãe. Então, a gente precisa, enquanto sociedade, mudar isso. Falando especificamente dentro da academia, a gente tem um problema muito sério, que não existe uma lei que garanta licença maternidade ou adotante para estudantes. A gente tem a lei do regime domiciliar, que não é licença, e são só 90 dias. E a gente tem, obviamente, regulações institucionais, aqui na URGS existe, sim, a licença para alunas, mas não existe uma lei que faça com que qualquer estudante de qualquer nível tenha licença maternidade. Isso é um absurdo sem tamanho. Tá? Então, esse é um desafio que, enquanto sociedade, a gente precisa trabalhar. A gente precisa pensar nas questões de financiamento, né, de retomada de carreira, de auxílio para quem vai... Hoje, a internacionalização é algo discutido em todos os programas de pós-graduação, em todos os cenários. E a gente não tem, né, na grande maioria desses auxílios, o pensar de, ok, é uma cientista que tem filho, ela vai precisar de um auxílio financeiro para poder viajar, fazer o doutorado fora, o sanduíche, uma experiência no exterior, seja o que for. Então, a gente precisa muito que nossas agências de fomento comecem a pensar nisso. Tá? Como eu mencionei, a gente não pode esquecer que existem intersecções quando a gente está falando de parentalidade, eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Tá? A gente precisa que qualquer mudança ela se torne permanente, então não dá para ficar vinculado a aquela gestão achou interessante fazer isso, não. As mudanças precisam ser institucionais e regulamentadas e permanentes. Tá? E a base de tudo, a gente precisa de uma mudança cultural, principalmente, né, combatendo os vieses e os preconceitos que existem contra as mães dentro da academia também. Várias vezes a gente ouve, não, mas dentro da universidade não tem isso. A universidade reproduz todos os vieses e todos os preconceitos que a gente tem enquanto sociedade. Isso não é diferente. Tá? Então, o que os projetos que o Parent tem, né, iniciado nesses últimos tempos? Tá? Um ponto extremamente importante, tá? É a questão de recreação em eventos. A gente tem trabalhado isso há muito tempo. Nossos eventos sempre ofereceram recreação, tá? Porque se a gente quer que as mães estejam presentes, tá? Ou cuidadores de uma maneira geral, a gente precisa aceitar crianças nos eventos científicos. Então, a gente tem lá uma cartilha sobre como oferecer recreação em eventos e assim por diante. Além disso, nas questões das intersecções, tá? Além da raça, que é algo que a gente já vem trabalhando, a gente precisa falar sobre questões de sexualidade. Tá? Quando a gente está falando de direitos simples como a licença, quando a gente introduz essa variável da sexualidade, casais homoafetivos e tal, nem o mesmo direito da licença, em muitos casos, é reconhecido. E isso vai, sim, impactar a vida dos cientistas também. E, além disso, a gente tem tratado já em alguns levantamentos a questão de mães e pais de filhos com deficiência. Todos os nossos dados mostram que o efeito da parentalidade é um efeito transitório. As crianças crescem e, obviamente, a gente retoma nossas carreiras e assim por diante. Quando a gente está falando de mães e pais de filhos com deficiência, essa retomada pode não ser possível. Tá? Além disso, existe, né, uma questão de maior tempo de dedicação, questões financeiras e tudo mais. Então, quando a gente vai olhar, né, para pais e mães cientistas, esse olhar com, né, um cuidado sobre essa questão de filhos com deficiência é extremamente importante. E eu mencionei, né, a questão de trabalhar os vieses e combate ao assédio e discriminação que existe, sim, dentro da academia. Em relação, né, então a gente tem trabalhado um pouquinho disso, tem um artigo que a gente acabou de submeter sobre vieses e assim por diante. E sobre a questão de institucionalização,
né, o Parenting Science ganhou recentemente, né, o ano passado, um edital de financiamento do British Council, né, que era uma parceria entre universidades do Reino Unido e brasileiras para que a gente, né, com base na experiência, né, dessas universidades do Reino Unido, pensasse em planos institucionais de equidade de gênero, que obviamente não vão falar exclusivamente de maternidade, mas vão trazer esse olhar também. Né? A Juliane mencionou, ano passado a gente teve um reconhecimento extremamente importante do nosso trabalho. Né? Então, a Springer Nature, que é uma das editoras científicas maiores do mundo, tem um prêmio para mulheres inspiradoras na ciência, e ano passado, né, o Parenting Science foi um dos vencedores, né, desse prêmio. Além do reconhecimento, o prêmio vem com uma quantidade de dinheiro significativa, né, então uma parte do programa Amanhã desse ano, de 2022, está sendo financiado pelo nosso né, prêmio, então foi extremamente importante, certamente sinalizou uma mudança muito grande para a gente, né, o reconhecimento desse prêmio. Eu vou encerrar, porque eu acho que o mais importante é a gente ter tempo de conversar e discutir. Mas eu só queria deixar nossos agradecimentos, porque, obviamente, né, a gente não chegou aqui sozinhas. Tá? Tudo que a gente conquistou foi fruto de uma rede de apoio muito grande. Tá? E aí, então, além das pessoas, né, que nos seguem e nos apoiam, a gente teve sempre o apoio financeiro do Instituto Serrapilheira, né, e do Prêmio para Mulheres na Ciência da L'Oréal. Né? Eu deixo vocês, né, estamos em todas as redes sociais, né, é só procurar Parenting Science lá que vocês nos encontram. E é isso, gente. Deixa eu encerrar aqui.